Muito boa tarde a toda a nossa comunidade imigrante e aos demais que nos estão a ouvir. É com enorme prazer que damos início ao nosso ciclo de webinars. O objetivo dos nossos webinars é esclarecer as dúvidas que surgem na vida dos nossos imigrantes. Procuramos desta forma desmistificar alguns assuntos que tocam a nossa comunidade imigrante. Com o trabalho que temos vindo a desenvolver, junto às várias comunidades portuguesas espalhadas pelos Estados Unidos, o Portugal Reconnect tem-se apercebido que por muitas vezes existe falta de informação, e até informação muitas vezes errada. Foi na sequência desta constatação que convidamos a doutora Marci Pereira, advogada em Portugal, com vasta experiência nestes assuntos, para nos responder a algumas das questões que têm vindo a ser postas pelos participantes deste webinar. Doutora Marci, desde já, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar neste webinar e participar. Gostaria, obviamente, de felicitar-vos pelo trabalho que vocês têm desenvolvido nos Estados Unidos e é com grande expectativa que procuro, através do webinar, poder responder algumas questões. Muito obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. E vamos então partir para a nossa primeira questão, que já recebemos aqui da Stephanie de Hillside, New Jersey, que nos pergunta o seguinte: sou cidadã portuguesa, casei nos Estados Unidos com um homem natural da República Dominicana. Gostava de estar legalmente casada em Portugal também. Em termos práticos, como é que isto se processa? Ora bem, Stephanie, isto é uma questão relativamente simples. Aquilo que a Stephanie deverá fazer é pedir para que se faça a transcrição do seu casamento de modo a que ela possa constar na ordem jurídica portuguesa e produzir efeitos. Para o pedido de transcrição é necessário a certidão de casamento. Caso o nuvente seja estrangeiro, é necessário também a certidão de nascimento dele. E este pedido de transcrição pode ser efetuado a todo o tempo por qualquer um dos interessados. Ok, doutora Marcia, muito obrigada. Temos aqui outra questão, esta já não é sobre o casamento, mas sim sobre o divórcio, que vem do Nuno de Santa Clara, na Califórnia. E o Nuno pergunta-nos o seguinte: preciso fazer a transcrição do casamento dos meus pais em Portugal. A minha mãe é brasileira e o meu pai é português, para posteriormente ter direito à cidadania portuguesa, conforme a orientação do consulado. O casamento foi realizado no Brasil há mais de 40 anos e estão divorciados há mais de 20. A minha dúvida é como fazer constar o divórcio, quais os procedimentos e como é a lei em Portugal para este caso. Bem, muito boa tarde, Nuno. Para esta questão de a produção dos efeitos do divórcio aqui em Portugal, ao contrário do casamento, em que, como explicamos já a Stephanie, é necessário fazer-se a transcrição do casamento, e este é um processo que é um processo administrativo, portanto, que se passa no consulado ou nas conservatórias de registro civil. Para que um divórcio realizado no estrangeiro produza efeitos em Portugal, é necessário se instaurar uma ação no Tribunal da Relação de revisão de sentença estrangeira. E esta ação de revisão de sentença estrangeira tem como objetivo analisar a validade e a autenticidade da decisão de divórcio. Deste modo, poder atribuir validade e eficácia. Como é um processo que se passa no Tribunal da Relação, é necessário a constituição obrigatória de um advogado e, portanto, aquilo que o Nuno deverá fazer é entrar em contacto com um advogado português, de modo que este possa, em sua representação, ou em representação dos pais, neste caso, instaurar a complementação de revisão de sentença estrangeira no Tribunal da Relação. Ok, doutora Marci, muito obrigada. Temos aqui mais uma questão que é colocada pela Rossana, de White Plains, New York. E a Rossana pergunta: tenho dúvidas sobre o meu registro de casamento aqui em Portugal, pois casei no Brasil, sou brasileira e casei com um cidadão português. Na nossa certidão de casamento do Brasil,
Optamos por separação parcial de bens, mas observei nestes dias que quando legalizamos o nosso casamento em Portugal, lá tem escrito o regime imperativo de separação de bens, que no meu modo de compreensão é totalmente diferente da separação parcial de bens, como fala na certidão brasileira. Será que ocorreu uma interpretação errada dos adjetivos e tenho que pedir para retificar, ou realmente de facto isto está correto? Ora, boa tarde, Rosana. Muito obrigada pela questão que colocou. E realmente tem razão. O regime parcial será muito diferente do regime de separação de bens. Aquilo que acontece é que provavelmente a Rosana transcreveu o seu casamento na ordem jurídica portuguesa já após a sua realização. E, portanto, sem que tenha sido precedido de um processo preliminar de casamento. Ora bem, e o que é que acontece nestas situações? Nas situações em que não há o processo preliminar do casamento e que este processo é feito a posteriori, o regime jurídico português impõe o regime de separação de bens. Portanto, Rosana, muito provavelmente não existe um erro, será mesmo a ordem jurídica portuguesa que impõe para o seu caso específico o regime da separação de bens. Ficando assim, deste modo, prejudicado qualquer convenção adnupcial, neste caso da separação parcial de bens, que celebrou no Brasil. Ok. Mais uma vez, doutora Marci, muito obrigada. Queria só relembrar a todos os nossos ouvintes que podem colocar as suas questões e a doutora Marci irá responder diretamente às mesmas, pois infelizmente não temos muito mais tempo, apenas temos tempo para mais uma questão, que nos vem do Rui, de Lowell, Massachusetts, e o Rui diz o seguinte: sou filho de portugueses e gostava de obter a cidadania portuguesa. O meu pai foi casado antes de casar com a minha mãe, mas ele nunca tratou do divórcio em Portugal. Agora quero registar o casamento dos meus pais para obter a cidadania e fui informado que teria que tratar do divórcio do primeiro casamento do meu pai. O problema é que o meu pai faleceu há 7 anos. Como deve proceder? Ora bem, esta situação também, infelizmente, é uma situação muito recorrente, não é? Ou seja, os descendentes de portugueses que querem pedir a nacionalidade, normalmente, não é normalmente, sempre é necessário fazer essa transcrição do casamento dos seus pais. E o que acontece é que casamentos que ocorreram no passado e que, inclusivamente, até já houve divórcio, não se encontram registados, portanto, não constam no registro civil português. Portanto, o que é que terá que se fazer? Terá que se fazer igualmente aqui a revisão de sentença estrangeira. Neste caso, como o pai já faleceu, os descendentes têm legitimidade para, portanto, fazer-se o pedido da revisão de sentença estrangeira contra a ex-mulher. E após, portanto, a homologação da sentença estrangeira, passará então a constar no registro civil o divórcio do pai com a sua ex-mulher e nessa sequência já poderá transcrever o casamento, portanto, dos seus pais. Portanto, a resposta imediata será fazer este pedido de revisão de sentença estrangeira. Neste caso, como o pai já faleceu, terão que ser os descendentes. E após a homologação da sentença estrangeira, fazer-se então a transcrição de casamento dos pais. Ok, doutora Marci, muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso webinar dedicado ao casamento de portugueses realizados no estrangeiro, assim como do divórcio de portugueses ocorrido no estrangeiro. Relembro que este foi o primeiro de um ciclo de webinars, em breve lançaremos um segundo. Fique atento para não perder o próximo. Pode sempre nos enviar questões, sugestões, algum tema que queira ver aqui abordado, pode nos enviar para o nosso e-mail que aparece aqui no ecrã e não se esqueça de visitar o nosso site para conhecer um pouco melhor o nosso projeto. Doutora Marci, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A informação que nos deu hoje foi muito esclarecedora, certamente para os nossos ouvintes. Em breve lançaremos um segundo webinar e espero poder contar com a sua presença.
Muito obrigada mais uma vez a Portugal Reconnect, a todos os participantes e àqueles que não houve tempo para poder responder, eu farei os esforços para poder responder às questões que colocaram. Ok, mais uma vez, por parte do Portugal Reconnect, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado deste nosso primeiro webinar. Bem-aja a toda a nossa comunidade portuguesa espalhada pelos Estados Unidos e até breve.